Alvorada, lá no morro, que beleza. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no mais um episódio do nosso Alvorada Podcast. É um projeto ligado aí a discussões relacionadas à escola pública. E a gente tem como objetivo discutir questões que permeiam a sociedade, questões da conjuntura, questões políticas e também questões relacionadas aos projetos pedagógicos dentro da escola pública. Então, hoje a gente está aqui com a presença do Matheus, Estênio Matheus, finalmente, um amigo de muito tempo, companheiro, militante de longa data. E o Matheus está fazendo parte da campanha nacional contra a escala 6x1, né? Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre isso e a gente tem percebido muita gente com dúvidas sobre isso ainda, Matheus. E a ideia é a gente fazer uma reflexão aqui para que a gente possa contribuir com esse debate na sociedade tão importante, tão necessário. E aí a gente pede, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que assista os episódios, que compartilhe para os amigos, para as amigas, isso é muito importante. Tudo bem? Então, é isso. E hoje a gente vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído. E, Matheus, muito legal você estar aqui com a gente. E queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, meu amigo, e como é que você chegou até aqui hoje. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Sempre debatendo temas muito importantes. Eu sou também, assim como você, professor da rede estadual, professor de História também. Estou na rede há mais de 20 anos, participo da POSP, que é o sindicato da rede estadual de São Paulo, da Central Sindical Intersindical, né? Participo também pela Intersindical da Frente Povo Sem Medo e estou atualmente com a tarefa de acompanhar o plebiscito popular está em curso, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Que legal. E sobre a sua trajetória enquanto professor, a sua família, fala um pouquinho pra gente. Bem, como eu falei, você é do litoral, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente disso, acho que é interessante. Eu sou nascido em Santos, meus pais eram petroleiros, meu pai do Ceará, minha mãe do interior de São Paulo, de Barretos. Os dois, nos anos 80, aquele momento, né, criação do PT, da CUT, de efervescência do movimento sindical, de participação popular ativa, né? Sim. Cresci com eles participando do sindicato, das greves, dos petroleiros, naquele clima, e aquilo acho que serviu de referência para mim, né? De estímulo. E depois, nos anos 90, da adolescência para a juventude, fui me envolvendo, grêmio estudantil, né? Depois na universidade, no centro acadêmico. E quando finalmente eu ingressei na carreira do magistério, né? Comecei a atuar no sindicato, né? E estou aqui até hoje, né? Então, minha trajetória tem a ver com a influência dos meus pais, né? Quando de criança, a vivência ali no sindicato e depois o movimento estudantil e o movimento sindical e a vida política, né? E você é de São Vicente? Eu sou nascido em Santos e vivi entre Santos e São Vicente, né? Ali é uma ilha, né? As duas cidades são conurbadas, sim. né? Ali tem uma dinâmica muito integrada, né? Então, às vezes estudava em Santos, morava em São Vicente, mas eu me considero mais de São Vicente do que de Santos. Sim. E sempre estudou escola pública? Eu estudei parte em escola particular, tinha uma época que tinha acesso à bolsa e também uma condição dos meus pais era mais favorável durante um período. Depois a situação piorou, fui para a escola pública, o que para mim foi a melhor coisa que aconteceu, de ter a vivência na escola pública, no ensino médio. No ensino médio que você foi para a escola pública? Ensino médio, tenho amigos até hoje dessa época, que ele foi um divisor de águas para mim. Mas por quê, Matheus? Porque é uma escola grande, né? Uma escola com dezenas de turmas, com uma imensa diversidade, né? Todo tipo de gente, todo tipo de grupo,
E ali você tem contato com a diversidade, com realidades que você não tem contato numa escola pequena. Isso. O ensino privado é muito homogeneizado, Sim, né? sim, sim. E a escola pública, nesse ponto de vista, não tem comparação, né? E também uma escola que, naquele contexto, já tinha, claro, problemas. Mas era São Vicente, né? A escola era na divisa de São Vicente com Santos. É uma escola que antigamente, inclusive, se chamava Cidades Irmãs. E quando eu estudei lá, já tinha outro nome, que é Neves Prado Monteiro, né? Então ela ficava exatamente na divisa. A divisa cortava metade da escola, mas a porta de entrada era para o Santos. Então a escola era considerada de Santos. Mas metade dos alunos era de São Vicente, metade de Santos, né? E uma escola que era uma escola de referência, né? De escola pública. Foi lá que você participou do Grêmio? Foi lá que eu primeiro participei do Grêmio, 1991, foi quando eu comecei. E algum professor te inspirou, assim? Você lembra? Alguns. A diretora da escola, inclusive, era da POSP, ela tinha bastante atuação, mas eu não tinha muito contato com ela, né? Muitos professores se viram de referência. Mas eu acho que foi mais a vivência da turma mesmo. Não né? teve nenhum professor, assim, que você falou que você inesquecível, assim? Poxa, vários, né? Por diferentes razões. Sim, sim. Né? Por diferentes razões. Não sei se teve algum especificamente que tenha feito me envolver com o movimento estudantil, com o movimento sindical, mas acho que um pouco de referência de cada um, né? Me recordo de quase todos, né? Os professores que eu tive naquela escola, né? Porque, de fato, foi muito marcante, né? E a minha turma de amigos, muitos dos quais foram estudar em universidades públicas, na USP, na Unesp, na Unicamp, mesmo nas universidades em Santos, era uma turma muito envolvida, muito desejosas de transformação, de querer estudar. Sim, sim. É muito, muito bacana. Aí de lá você veio morar na USP e mudou para São Paulo. Não, eu estudei em Santos, estudei na Universidade Católica de Santos, né? Trabalhava e estudava, né? Durante a segunda metade dos anos 90. Concluí a graduação de História em Santos. Né? A construção foi em Santos, então? Em Santos. E aí, em janeiro de 2000, eu me mudei para São Paulo e decidi ir para a USP ver. Tinha curiosidade de saber como que era, né? Acabei escolhendo um curso de filosofia, né? Mas aí já estava iniciando a vida de professor na rede pública e combinei com esse período que eu passei na USP também, até 2004. Aí de 2004 para frente decidi, foi quando teve o concurso para professor, né? O anterior tinha sido em 99, não tinha? 98. 98, né? Eu passei nesse, de 98 e assumi em 2000. Em 98 eu até pensei em fazer esse concurso, mas faltava um ano para me formar ainda. Aí imaginei que talvez eu não conseguiria assumir, né? E aí fiz o concurso de 2004 e assumi em 2005. Sim. Né? Foi quando eu me efetivei na rede, né? Mas eu já tinha ingressado em 2000 ainda, quando era ACT, né? UFA, Lembro, né? Na verdade, eu comecei como eventual. Comecei como eventual na escola ali em Pinheiros, o Fernão Dias. Fernão Dias. É uma escola que teve, quando teve as ocupações em 2015, Fernão Dias foi uma escola que teve bem evidência, uma né? escola referência nas ocupações ali. Né? Foi ali que eu comecei, no ano 2000. Eu comecei logo depois da greve de 2000. Né? E quando eu mudei para São Paulo, tentei pegar aula, não consegui. Aí depois veio a greve, falei, não vou começar a dar aula durante a greve, né? Aí quando acabou a greve, eu consegui me inscrever, aí comecei como eventual ali. Aí logo depois de 1 ou 2 meses, apareceram aulas livres numa escola onde antigamente era a rua... Era Água Espraiada, que agora ali é Roberto Marinho, né? Uma escola chama Enio Voz, né? Aí foi ali a primeira escola que eu tive aulas livres. Que legal. Isso em 2006? 2000. 2000. Ah, tá. Porque 2000 foi a greve. Aí você esperou passar a greve para depois... Isso, no segundo semestre.
Sim, sim. Comecei em agosto de 2000. Foi uma greve, se não me engano, de 30 dias, se não 32 dias, uma coisa assim. Foi uma greve longa. Foi uma greve longa. Foi. Houve o acampamento, né? Foi aquela greve que teve conflito com o Mário Covas. Isso, né? isso. E coincidiu também das universidades estarem em greve, né? Teve uma movimentação conjunta do funcionalismo público do Estado de São Paulo. E teve um acampamento em frente na época, a Secretaria de Educação, né? Que virou vários dias aquele acampamento. Sim, ali que teve o conflito com o Covas. Foi né? ali que teve, Que ele forçou a entrada ali, criou uma situação. Interessante. Sim. Legal. Matheus, olha só. O que eu tenho percebido, assim, muita gente ainda tem perguntado o que é o plebiscito contra a escala 6x1. Você pode dizer pra gente o que você tem acumulado sobre isso? Sim. Por favor. O plebiscito popular, né, que está em curso, e ele tem duas perguntas, né? A primeira pergunta se refere à jornada e à escala 6x1, né? Se nós somos favoráveis à redução da jornada sem redução de salário e ao fim da escala 6x1. Né? E a segunda pergunta tem a ver com a proposta de mudança do imposto de renda, que é a isenção, né? Não cobrar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e aumentar a cobrança de quem, dos ricos, né? Dos muito ricos, de quem recebe mais do que 50 mil por mês. Né? Essas temáticas, né? Elas estão em debate no Congresso Nacional. Né? A temática da 6x1, né? Tem vários projetos apresentados, né? O de maior destaque é da deputada Érica Hilton, né? E o projeto da mudança do imposto de renda é um projeto do governo, né? Que já começou, inclusive, a tramitar, né? E que deve ser votado nas próximas semanas. Né? Então, a ideia surgiu de debates que os movimentos vinham fazendo já há algum tempo e da necessidade de alcançar conquistas durante este governo, né, com temáticas que têm incidência, importância para a maioria da população brasileira. E qual foi exatamente o movimento que iniciou essa discussão? A gente tem duas frentes de movimentos sociais no Brasil, a Frente Povo Sem Medo, né, e a Frente Brasil Popular, que já há alguns anos tem atuado de maneira muito conjunta e convergente, né? Sim. Na resistência contra o golpe, contra Dilma, pelo Lula livre, pela vacinação, pelo auxílio emergencial, pelo Fora Bolsonaro, né? Enfim, toda a temática de importância e de interesse popular, as frentes têm atuado em conjunto, né? E a ideia partiu dos debates entre os movimentos, né, que compõem a frente, para conseguir identificar quais são as questões que têm mais importância e apelo popular atualmente e que têm capacidade, né, e possibilidade de aprovação no Congresso. Né? Sim. Tanto a temática do fim da escala 6x1 como a questão da isenção do imposto de renda tem amplo apoio popular. Né? Todas as pesquisas de opinião aí indicam 60%, 70%, 75% de apoio popular, né? O que não é a realidade do Congresso, né? No Congresso a situação é outra, né? Um Congresso de uma composição conservadora, né? Antipopular, em que as temáticas de interesse da maioria normalmente é o inverso, né? O que a maioria na sociedade, no Congresso, os interesses são outros, né? Ocorre que na situação específica da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, os deputados têm muita dificuldade de se posicionar de maneira contrária, né? Porque teriam um revés muito grande eleitoral, né? Uma vez que a maioria da população do eleitorado abraça essa ideia, né? A polêmica tem sido qual seria, então, a forma de compensação, né? O que o governo apresentou e o que os movimentos reivindicam é que os mais ricos que paguem mais, de modo a possibilitar
a redução de impostos para os que ganham menos, né? Uma boa parte dos congressistas, a direita, né, sobretudo a extrema-direita, a ideia deles é cortar investimento em saúde, educação, né, e que eles não querem pagar mais imposto, né? E no caso da redução da jornada, né, essa é uma temática fundante, né, do movimento sindical, né? Desde o século XIX, isso é um tema. O movimento sindical foi criado, de certa maneira, a partir dessa pauta, né? E você sabe que as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, que eu vejo as pessoas perguntando nas comunidades, é muito assim, mas se diminuir a jornada, não vai diminuir o salário? O que você diz sobre isso? Sim, como você estava dizendo, né, quando o movimento sindical no século XIX se organiza, uma das principais pautas é da redução da jornada sem redução de salário. Né? Grande campanha no século XIX era 8, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Né? Porque inicialmente as jornadas eram 12, 13, 14, 16 horas. Né? Tem muitos filmes, né, sobre isso, inclusive. Sim, né? Muitos, né? E ao longo do século XX, e até mais recentemente, em muitos países a disputa tem sido essa, conseguir reduzir a jornada sem reduzir salário. A última conquista que a gente teve no Brasil foi na Constituição de 88, quando a campanha era para que a redução fosse para 40 horas semanais, né? E não mais 48, e o que se conseguiu foi reduzir para 44, né? Sem redução de salário. Desde então, né, o movimento sindical tem lutado para redução para 40 horas semanais. Né? Em outros países, né, a redução já se deu para 36 horas semanais, né, sem redução de salário. Né? Porque isso aumenta a produtividade, aumenta a qualidade de vida, gera mais postos de trabalho, cria um círculo virtuoso para a economia. Né? Todos os lugares que têm experimentado isso têm tido experiências de sucesso. E mais recentemente, né, no Brasil, com o crescimento da escala 6x1, né, que é essa escala em que se trabalha 6 dias e tem só uma folga, né? E muitas vezes essa folga não é aos domingos, né? Quem trabalha em supermercado, farmácia, essa é a escala predominante, né? É comum as pessoas trabalharem aos domingos, né? Sim, sim. Folgar às vezes às terças ou às quartas, enfim. Não existe uma folga. A folga não é necessariamente aos domingos, né? Essa é uma escala que é ainda mais exploratória, ainda mais sobrecarga para quem trabalha, né? E mais recentemente, né? Muitos dos novos empregos que são criados no Brasil são empregos de escala 6x1 com salários, um salário mínimo, um salário e meio, no máximo 2 salários mínimos. Né? Então, são empregos de baixa remuneração e de uma jornada longa e de uma escala cruel. Né? Então, esse conjunto de coisas, né, acabou criando as condições para o surgimento de um movimento contra a escala 6x1 e por melhores condições de trabalho. Né? Quem puxou essa fila, né, foi o hoje vereador no Rio de Janeiro, o Rick Azevedo, né, que faz ali um vídeo, né, nas redes sociais. Esse vídeo viralizou e a partir desse vídeo, então, se junta um grupo de pessoas que criam um movimento com um nome muito interessante, que é o Vida Além do Trabalho, né? Que eles vão tematizar a questão da escala 6x1 e também a questão da superexploração no trabalho. Esse tema ganhou as redes sociais, ganhou opinião pública, né? O Rick se elegeu vereador, né? E a partir dessa luta que o movimento VAT puxou, né? Isso chegou nos movimentos sindicais, chegou nos sindicatos, chegou nos partidos de esquerda. A deputada Erika Hilton, então, apresentou um projeto, né, que está aí no Congresso, pelo fim da escala 6x1, para que tenha uma escala diferente, reduzida, né? O que ela pede ali é uma escala 4x3, né? Com uma redução da jornada também. E esse tema, então, ganhou o debate público. Né? E só uma pergunta, Matheus.
Por que você acha que se é um movimento, se é uma discussão, um debate que vem do movimento sindical de mais de 100 anos, né? Por que você acha que esse movimento Vida Além do Trabalho acaba de alguma maneira trazendo a relevância e repercussão para esse tema e o movimento sindical não? Por que você acha que isso acontece? Acho que por um conjunto de fatores, né? Boa parte das pessoas que trabalham na escala 6x1, né, estão em categorias onde, no mais das vezes, tem sindicatos com pouca participação, né, às vezes sindicatos um tanto cartoriais, né, sem representação de fato na base, né? Então, não digo para todas as categorias, mas para a maior parte delas, né? Que não conhecem o sindicato, não se veem representadas pelos sindicatos. São sindicatos de pouca relação com os trabalhadores dessas profissões, né? Acho que esse é um fator relevante. Acho que outro fator foi a linguagem que o RIC conseguiu ali, né? Muito espontânea, mas muito... que os trabalhadores se viram identificados ali, na maneira como ele expressou, nas dores que ele apresentava, não é? E como aquilo rapidamente virou também um movimento, né? Não foi um rompante de internet, aquilo teve uma consequência, né? Que conseguiu, a partir desse grupo de pessoas que se juntou, dar um sentido político para isso, né? Um sentido de movimento, um sentido de reivindicação política e um sentido de projeto de lei, né? Sim. Então, esse conjunto de coisas convergiu, né? Acho que os movimentos sociais, os movimentos sindicais mais atuantes, né? com mais relevância, entenderam a importância disso e rapidamente se juntaram e fizeram frente única, né? Agora, acho que há um outro aspecto também que talvez seja relevante, é o fato de que, nos últimos anos, né, tem crescido bastante o grau de criação de novos empregos no Brasil, né, o que é positivo, né? A gente tem visto os dados aí, mas muitos desses empregos são empregos desse tipo, né, de escala 6x1 com baixo salário. Então, você tem uma situação de uma concentração de pessoas trabalhando nessa situação, né? E com muitas empresas, né? Se pegar assim, conversar com quem trabalha na 6x1, né? Tem supermercado com dificuldade de conseguir contratar pessoas para que queiram trabalhar nessa escala, porque é uma escala muito extenuante, com salários muito baixos, né? E que muitas vezes as pessoas, com outras possibilidades, outras alternativas, encontram uma saída não boa, mas pelo menos um pouco melhor do que aquilo, né? E tem aquilo, né, de quando o nível de emprego aumenta, né, diminui o desemprego, melhora as condições de luta para quem está empregado, né? O desemprego é um dos principais fatores de dificuldade para as lutas sindicais, né? Quando o nível de emprego aumenta um pouco, né, como a gente tem experimentado, né, a tendência é de aumentar as lutas, né? Certo. E como você bem apontou, né, em novos formatos agora, né, que não surgiram necessariamente do movimento sindical mais tradicional, surgiram desse tipo de iniciativa, e o desafio agora é conseguir encontrar e juntar essas pontas, né? Como transformar isso em movimento permanente, como que isso possa modificar o próprio movimento sindical para aprender com as novidades, né, desses novos tipos de movimento, e que esses novos movimentos também aprendam com o que o movimento sindical tem de positivo, né, e que as pontas possam se encontrar, né? Para ter unidade. Para ter unidade, para ter maior capacidade de pautar a opinião pública, de fazer pressão sobre o Congresso, sobre o governo. Tá. E fala uma coisa, Matheus, em que pé está a campanha nesse momento? Qual que é o prazo que as pessoas, os nossos internautas, professoras, professores, as comunidades escolares,
Que pé está e qual o prazo que a gente tem para desenvolver essa campanha? Ao longo do primeiro semestre, né, foi um período de preparação, né, de cursos de formação, elaboração de materiais, divulgação, e em julho começou a coleta de votos. Né? E a gente tem duas modalidades, né? Tem a modalidade tradicional, que é o voto no papel impresso, com a urna ali, né? A cédula. A cédula, você vota, deposita na cédula, né? Que é a forma tradicional. E tem também a novidade agora, né? Com as mudanças tecnológicas, que é a possibilidade do voto digital, né? O plebiscito tem um site que está à disposição, né? Se eu colocar lá Plebiscito Popular 2025, o acesso é fácil, né? Então você pode votar com dezenas, milhares aí de urnas Brasil afora, né? E também a urna digital, né? E a gente vai até o final de setembro, né? Coletando votos, seja na forma presencial, né? Seja no formato digital. Tem alguma meta de votos, Matheus? Olha, a meta é atingir milhões de votos, né? A gente já está aí, já passou do milhão, né? Até o final de setembro a gente espera chegar aos milhões, né? Eu participei da ALCA, foi nos idos de 2000, né? Sim. E eu lembro que da ALCA nós fomos em muitas escolas na época, né? Inclusive isso gerou outras organizações, outras coisas bem interessantes assim posteriormente. Você está sentindo esse envolvimento das pessoas assim com uma efervescência? Sim, a participação tem sido muito positiva, né? Todos os movimentos, todas as entidades que têm se envolvido, seja nas fábricas, nas escolas, nas ruas, tem tido uma recepção muito positiva, né? Agora, tem diferentes contextos, né? O plebiscito da ALCA, né? Participei também, né? Foi naquele contexto de 2002, de primeira eleição do Lula, né? Foram os meses anteriores àquela eleição. Sim. De intensa participação popular, né? Naquele contexto dos fóruns sociais mundiais, né? A gente está num outro contexto hoje, que é de tentar reconstruir e retomar os laços do movimento social, né? A organização popular, desde os locais de moradia, os locais de trabalho. Então, o plebiscito, nesse sentido, também tem essa finalidade, né? Que é recuperar, reorganizar, ajudar a organizar o movimento social, o movimento popular. E tem sido muito bem sucedido. Legal, bacana mesmo. E assim, para quem está na escola, né? Tem o estudante, tem a professora, tem o professor que quer levar uma urna para a escola, né? Gosta de fazer o debate, de pegar ali na urna física. Como que ele faz? É bem simples. Basta entrar no site, né? E ali você vai fazer o cadastro da urna. Da urna. Isso. Aí você bota seu documento, Isso. São algumas informações básicas. E você consegue ali baixar, né, todo o material da lista de presença, das cédulas, né? E no seu local ali de moradia, de trabalho, seja no sindicato, na escola, você faz a impressão, né? E a urna não tem padrão, né? Cada lugar... Pode ser uma caixa de sapato. Uma caixa de plástico, de sapato, uma urna de fato, a melhor solução que você puder encontrar, né? E você faz a coleta ali, naquele território que você delimitou, e depois sobe as informações para o site. É bastante simples, sem grandes burocracias. E você pode também, uma vez que você fez a inscrição, você pode tanto fazer a urna física, né, de papelão, coisa e tal, como você pode ir passando esse link para as pessoas votarem, depois que você abriu a sua urna. Sim, tem duas possibilidades do voto digital. Uma possibilidade é você entrar no site e ali já tem um link em que você vota diretamente, né? Outra possibilidade também é você criar uma urna digital sobre o seu controle, né? Aí essa urna você tem um QR Code e que você pode no seu próprio celular, né,
ao invés de você ter ali a urna de papel ou de plástico com o voto, com a cédula impressa, você pode usar o seu celular como uma forma de urna, né? Ah, também o seu celular. Sim, sim. Ou no seu computador, né? Então tem aí uma gama, né, de possibilidades de voto, né? A que for mais adequada para a sua realidade, pode usar. Tá, mas vamos pensar assim, eu tô me sentindo insegura para estar falando sobre o tema. Tem um material digital que eu possa estar encontrando? Sim. Em qual rede que a gente encontra? Sim. De novo, no site do plebiscito, né, do Plebiscito Popular 2025, que ali você vai ter acesso a todos os materiais, né? Tem uma cartilha que tem impressa e também tem a versão eletrônica, e também você tem acesso ali aos cursos de formação que houve, né? Que estão disponíveis no YouTube, que também ali tem bastante informação sobre os temas, sobre como funciona o plebiscito, ou entrar em contato com a coordenação do plebiscito, né? Se tiver alguma dúvida, deixa lá o recado que a gente entra em contato e ajuda no que for possível. Tá, você tem o seu contato qual que é, Matheus? A melhor maneira é pelo site do plebiscito. É melhor. Sim, é a melhor maneira. Tá, não, legal. Então, assim, só não participa quem não quiser, pelo jeito, né, Matheus? É bastante fácil, né? Inclusive não precisa nem imprimir nada. Se não quiser ter o custo de imprimir as folhas e as cédulas e quiser fazer a partir do seu celular, também é possível. Você vai passando o seu celular e as pessoas vão votando. Você vai passando o QR Code. O QR Code, as pessoas votam pelo celular delas. Isso. Né? Você pode, inclusive, passar o QR Code pelo WhatsApp para a pessoa. Né? Não precisa nem que ela use o seu celular. Né? Você passa o QR Code para a pessoa e ela própria faz. Sim. Ou você passa o link. Né? É bastante fácil. Tá. Não, muito legal, muito bacana. Agora, tem outras reflexões que eu acho que é importante a gente fazer hoje, né? Então, logo quando começou esse debate em julho, né? A gente se deparou aí com esse debate sobre essa questão sobre a soberania nacional, né? As movimentações dos Bolsonaros, né? E essa questão do que o Trump está querendo impor para o Brasil. Qual que é a relação, na sua opinião, que o plebiscito contra a escala 6x1 tem com esse debate da soberania nacional? Tem toda a relação, né? Inclusive, isso foi tema da última reunião da Coordenação Nacional do Plebiscito. Né? Para que haja soberania e democracia, é preciso ter justiça social. Né? São temas completamente relacionados. Né? Uma democracia, de fato, se faz com justiça social, né? Com redução de jornada, aumento de salário, justiça fiscal, justiça social. Né? Esses são temas completamente determinantes para a existência de democracia. Né? E a soberania só pode existir, de fato, com democracias. Estão vinculados esses temas. Né? E os ataques que a gente está sofrendo, eles são ataques à soberania, à democracia, aos direitos sociais, à justiça, à livre organização dos movimentos, dos sindicatos. Né? É uma polarização do conjunto das pautas. Né? Então, inclusive, no nosso debate na coordenação do plebiscito é de tentar convergir essas pautas, né? Não na forma de pergunta, né? Porque o plebiscito já está iniciado, mas andamento, né? Evidentemente, quando a gente vai para a rua, né? Quando a gente fala com as pessoas, a gente vincula essas pautas, né? Porque os setores que querem atacar a democracia brasileira para a instituição de um projeto autoritário, por trás disso tem um projeto de concentração de renda, um projeto de aumentar as injustiças, aumentar a desigualdade. Né? Sim. Não é o autoritarismo pelo autoritarismo, é o autoritarismo para a manutenção do privilégio de uma minoria. Né? E você acha que as pessoas estão identificando isso de um modo geral, Matheus? As pessoas no meio do povão estão identificando isso? Há temas
em que a polarização está muito cristalizada, né? Em que você tem ali uma pequena maioria para um lado, né? Como, por exemplo, se a gente for perguntar sobre a prisão do Bolsonaro, né? A gente vai ver as pesquisas, existe uma maioria favorável à prisão, mas tem uma minoria bastante expressiva que é contrária à prisão, né? E quando a gente entra num debate dessa temática, a gente encontra mais dificuldade de conversar com essas pessoas que estão mais identificadas com o bolsonarismo. Certo. Agora, quando a gente trata de pautas como o fim da escala 6x1, ou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou melhor dizendo, não cobrar imposto de renda, né? Porque às vezes até as palavras confundem, né? Isenção não é todo mundo que entende, né? Certo. Nós vamos falar o seguinte, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda, isso as pessoas entendem. E mesmo entre aqueles que estão identificados com o bolsonarismo, né, uma boa parcela desses setores não quer pagar imposto de renda, não quer trabalhar na escala 6x1. É por isso que os representantes do bolsonarismo, quando vão a público defender a escala 6x1 ou criticar o governo, os movimentos por conta dessa proposta, eles têm uma enorme dificuldade, né? Porque sai do terreno que eles querem jogar, que é de um tipo de polarização, de uma politização muito caricata, né? Que eles fazem, né? Criam caricatura, criam espantalhos e tentam combater esses espantalhos. Quando entra no conteúdo, né, de propostas que têm interesse popular, aí a gente tem uma larga maioria, né? Isso, inclusive, indica qual que é o caminho que os movimentos sociais, que os partidos de esquerda têm que investir, né? Tratar de questões, de pautas que dizem respeito às condições de vida da população, né? Quando a gente entra nesse debate, né, a nossa chance de vitória aumenta muito, né? Porque isso não é atravessado por esse tipo de polarização, de um tipo de disputa ideológica caricatural, né, ou caricaturada, né? E o que você acha dessa posição, da maneira que está se posicionando, da conduta do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? O que você acha sobre isso? É um réu confesso, né? Ele abertamente diz aos quatro ventos que está atuando para que o governo dos Estados Unidos, né, atue contra o Brasil, para que o seu pai seja livre da cadeia, né? Acho que ele não tenta nem disfarçar isso, né? É muito explícito que os interesses que estão por trás disso, né? Mas o mais importante, você acha que ele consegue, mesmo com toda essa evidência, ele consegue manter o apoio dos setores bolsonaristas fazendo uma atitude como essa, tendo uma atitude como essa? Olha, ao que parece, a divisão entre eles tem aumentado, né? Que teve aí aquele bate-boca entre o governador Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro, né? Nessa última manifestação bolsonarista, nenhum dos governadores esteve na manifestação, né? O que é um sinal de que há entre eles uma divergência de qual que é o caminho a ser seguido, né? Acho que há um núcleo ali em torno do Eduardo Bolsonaro, né, e nos setores mais radicalizados, que explicitamente conspiram contra os interesses brasileiros, né? E há um outro setor que não quer fazer isso de maneira explícita, né? E, sobretudo, aqueles que estão em cargos de governador, né, têm que lidar com os interesses econômicos dos seus estados também, então tem que equilibrar os interesses econômicos dos seus estados com os seus projetos políticos eleitorais, né, que só têm chance de vitória se estiverem vinculados ao Bolsonaro, né? Então eles têm uma dificuldade de conseguir equilibrar, né, essa situação, né? E quanto mais eles brigarem entre eles, melhor para a gente, né? Sim. Essa divergência, que ela se aprofunde, né? E que eles não consigam se entender, né? Isso é importante para o lado de cá. E você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Mesmo com esse esforço
inclusive com essa tentativa de intervenção por parte do governo dos Estados Unidos, você acha que o Bolsonaro vai ser preso no Brasil? Pelo andar do processo, tudo indica que sim, não é? O que poderia evitar a prisão do Bolsonaro... E já está, né, inclusive. Né? Sim, ele está em prisão domiciliar, né? Mas eu digo a prisão a partir do julgamento, né? Ele está agora provisoriamente preso. O processo não se encerrou ainda, né? A sentença não foi dada, né? E não será o último processo, né? Porque ele está sendo julgado pelos crimes que cometeu relativo ao ataque à democracia, né? Tentativa de golpe de Estado. Agora, ele cometeu muitos outros crimes, né? E o maior deles é a pandemia, né? Sim. A gestão da pandemia, incentivar as pessoas a ir para a rua, a não se vacinar, a cloroquina, né? E foram 700 mil pessoas, né? milhares e milhares de pessoas que morreram devido à gestão da pandemia que o Bolsonaro promoveu, né? Claro que não são as 700 mil, né? Mesmo que se a gestão tivesse sido impecável, haveria muitas mortes, né? Mas com certeza seria um número bem menor do que 700 mil. Então, há milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas que morreram por culpa do Bolsonaro, por culpa da gestão da pandemia. E foi intencional, né? Não é que ele foi incompetente, né? Ele deliberadamente atuou para que isso acontecesse, né? Então, por esses crimes, ele ainda vai ser julgado um dia, assim esperamos, e a condenação dele vai ser ainda maior do que essa, né? Agora, voltando aqui para esse processo, né? Eu só vejo uma possibilidade dele não ser preso, se houver uma situação em que ele se transforme em maioria social e política, né? E consiga ganhar o governo, ter maioria no Congresso, tendo maioria no Congresso e no Senado, fechar ou limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, né? E enveredar por um caminho parecido com o que o Trump está seguindo nos Estados Unidos, né? Então, não é uma decisão somente jurídica, né? Em condições normais, numa situação de julgamento, né, da justiça, tudo indica que ele seria preso, né? Mas esse é um jogo que se joga também política e socialmente, né? Então, se seguir o caminho que a gente está seguindo, conseguir vitórias para o povo brasileiro, né? Conseguir, dentre elas, a redução do imposto de renda com isenção para quem ganha até 5 mil, se a gente conseguir emplacar o fim da 6x1, ter outras vitórias, né? E reeleger o Lula ou uma candidatura progressista, a gente consegue diminuir o poder de pressão dessa extrema-direita, né, proto-fascista ou fascista, e que os culpados sejam julgados e punidos. Agora, se a gente não consegue fazer pressão de baixo para cima, né, se o governo não entrega o que tem que entregar, se eles têm uma vitória política eleitoral, então a situação toda pode mudar, né? Tá. E aí pode ter um processo de anistia para todo mundo que cometeu crimes de atentado à democracia, crimes da pandemia, e começar o processo inverso, né? Que é de perseguição a quem defende a ampliação de direitos sociais, de quem defende a democracia, a soberania nacional. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é o parâmetro, né? É um país que rapidamente está num retrocesso democrático, né? De reversão do que havia ali de alguma democracia institucional, né? Com muitos limites que as democracias institucionais têm, mas o desmonte ali é muito rápido, né? E aquilo está servindo de referência para todos os projetos autoritários de extrema-direita pelo mundo afora, para o Brasil também. Tá. E assim, a gente está percebendo que o governo Lula está subindo nas pesquisas depois desses episódios, né? O ano que vem é um ano eleitoral, né? Na sua opinião, da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, quais são os principais desafios, né, para a esquerda, para os movimentos progressistas, para os lutadoras e lutadores que querem se envolver nesse processo? Qual que é o principal desafio?
o desafio é conseguir que haja conquistas né, para a maioria da população brasileira. Reais. Que haja transformações que melhorem a vida do povo. Né? Uma delas é a isenção do imposto de renda para quem até 5 mil. Né? O fim da escala 6x1 seria outra. Né? Mas estou pegando aqui 2 temas que são os temas do plebiscito. Né? Mas a gente pode pegar outras situações. Né? Como, por exemplo, conseguir controlar a inflação de alimentos, né? Que no ano passado teve um pico. Né? A inflação de alimentos ela afeta, sobretudo, a população mais pobre. Né? E isso é um impacto muito negativo. Isso se transforma numa queda de popularidade. Né? Este ano, a inflação vem reduzindo em comparação com o que era o ano passado. Ainda não chegou no patamar que deveria chegar. Né? Outro fator importante é a geração de emprego, né? E com empregos de qualidade. Né? A gente tem tido geração de emprego, muitos empregos ainda de baixa qualidade. Né? É importante, mas não é suficiente. Né? Toda a temática envolvendo a situação da saúde, da educação, da assistência social, né? Que foram muito sucateadas durante o governo do Temer e do Bolsonaro, e que vem num processo de reconstrução, né? E que não se reconstrói em pouco tempo, né? Dado o tamanho do estrago. Mas diria que, em síntese, é garantir conquistas para a população. E que, para que elas aconteçam, é preciso ter pressão social, né? Porque a gente tem um Congresso de maioria muito conservadora, não é? Com um núcleo de extrema-direita muito relevante, né? Que a gente viu recentemente, agora aqui nos últimos dias, promoveram um motim, não é? Tomaram ali a cadeira da presidência, o plenário, para impedir o funcionamento da casa, e tentando chantagear por temas que são para salvar a própria pele, né? Anistia para os crimes que eles cometeram, né? É isso que eles estão querendo, né? E o Centrão, que comanda as casas, né? Que é altamente fisiológico, historicamente fisiológico, sem compromisso nenhum com os interesses da classe trabalhadora brasileira, né? Então, para que haja alguma possibilidade de avanço ali, é preciso ter muita pressão, muito apoio popular, né? De baixo para cima, né? É preciso temas como esse da isenção do imposto de renda, né? Porque ali fica muito explícito, né? Eles votarem contra isso gera um problema para eles, né? E não é todas as vezes que eles votam explicitamente contra, né? Às vezes eles fazem isso, né? Outras vezes eles têm dificuldade. Então, conseguir encontrar quais são os temas que, nesse contexto, são possíveis de serem aprovados e deles dependem pressão social. Você não acha que o Bolsonaro, que o Trump está usando politicamente o Eduardo Bolsonaro para, não sei, o objetivo dele parece que não é necessariamente a prisão, a soltura do Bolsonaro, mas o objetivo maior do Trump é a luta contra os BRICS, não é isso? Será que ele não está usando os Bolsonaro para meio que jogar fumaça nessa história? Não sei, você já parou para pensar nisso em algum momento? Em alguma medida, sim, né? Mas, por outro lado, qual que é a alternativa de poder realmente existente no Brasil ao projeto capitaneado pelo Lula, né? É o bolsonarismo hoje, né? Então, a melhor maneira de tirar o Brasil dos BRICS é que mude o governo brasileiro, né? E a alternativa conservadora é capitaneada pela família Bolsonaro. Então, sim, em alguma medida, Trump está usando o Eduardo Bolsonaro como ele usa todo mundo, né? Mas também, né, para que os interesses do Trump se efetivem no Brasil, é necessário que a extrema-direita volte ao poder. E hoje a extrema-direita voltar no poder passa pela família Bolsonaro. Talvez daqui a alguns meses, né, com a prisão do Bolsonaro? Jair Bolsonaro, e é provável também que, porque a quantidade de crimes que o Eduardo está cometendo, né, também deve virar réu, e
talvez não seja preso porque possa ficar foragido nos Estados Unidos sob a tutela do Trump, mas o governo do Trump também não é para sempre, né? Sim. Há quem diga, inclusive, que talvez ele não termine o mandato, né, pelo grau de cisão que ele está criando nos Estados Unidos. Bem, especulações, né, possibilidades. Sim. Mas sim, né, acho que ele usa, mas... Mas está saindo pela culatra também o tiro, né? Porque o projeto do Lula começou a se ampliar mais depois desse processo, né? Essa tentativa de quebra da soberania nacional. Sim, mas como o grau de polarização ainda é muito consolidado, né, essa temática, pelo menos as primeiras pesquisas indicaram, de que ela não é suficiente para romper a polarização, né, de que é preciso passar por temas que sejam mais profundos do que a percepção política, de geopolítica, de compreensão de soberania, que passem pelas condições de vida das pessoas. É preciso que aquela pessoa que hoje, mesmo não sendo bolsonarista, né, na dúvida entre votar no lado de cá ou no lado de lá, ela precisa experimentar melhoria na sua vida para que ela deixe de votar naquele setor e passe a votar conosco, né? Talvez aquele setor mais ideologicamente convencido do bolsonarismo, que é bastante expressivo, ele não esteja em disputa nesse primeiro momento, né? Mas há ali uma franja, né, que é menos ideológica, que é mais suscetível à realidade material dos acontecimentos, esse setor que tem que ser disputado, né? E esse setor, para ser disputado, precisa de política concreta, de mudança real nas suas condições de vida, né? Não vai ser com discurso que eles vão se convencer a deixar de votar numa alternativa para votar em outra. É preciso que, sobretudo quando você é governo, né? Porque quando você é oposição, né, o que você tem a oferecer é a perspectiva de que, se você vencer, seria diferente. Agora, quando você é governo, você não pode simplesmente anunciar uma perspectiva de mudança. Você tem que fazer alguma entrega de mudança, né? Então, acho que esse é o desafio, né? E numa sociedade tão polarizada, com um Congresso tão conservador, não cabe só ao governo fazer isso. Não dá para esperar que o governo faça. Tem que fazer pressão social, inclusive para pressionar o próprio governo, né? Não só para pressionar o Congresso, mas pressionar o próprio governo para que as mudanças aconteçam. Sim. E você acha que o governo Tarcísio tem sofrido reveses por conta desse processo de divisão entre eles? Você acha que tem se desgastado bastante, não? O que você acha? A gente precisa ver as pesquisas, né? Para o governo, por exemplo. Ao que parece, para o voo que ele pretendia fazer de ir para a presidência da República, isso se tornou mais complicado, né? Porque ele ali vai enfrentar o Lula, provavelmente, né? Lula no governo, um candidato fortíssimo, né? E tendo que se equilibrar entre a adesão ao bolsonarismo, né, que não quer um governo com autonomia, o bolsonarismo quer, se não for o Bolsonaro, um presidente que seja completamente submetido ao bolsonarismo, e, por outro lado, ele tem que também se equilibrar com os setores que o apoiam, que não são necessariamente bolsonaristas, que são setores da Faria Lima, do capital de São Paulo e de outras regiões do Brasil, né? Alguns desses setores, inclusive, que preferiam um afastamento do Bolsonaro. Sim. Né? O problema é que a conta eleitoral não fecha, né? Não há ainda, né, pelo menos nenhuma pesquisa indica isso, possibilidade de uma via política no Brasil que não passe ou pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Sim. Né? Pegar o Eduardo Leite, por exemplo, que é um candidato da direita, mais desvinculado do bolsonarismo, e toda pesquisa ele é o que aparece com menor percentual. Todos os outros governadores que são mais vinculados ao bolsonarismo, o Tarcísio inclusive, aparece mais bem colocado, né? Talvez ele faça aquilo que o Kassab algum tempo atrás dizia, que é
tentar uma reeleição para o governo que é quase certa, né? Ao invés de tentar um voo para a presidência, né? Agora, há outras questões, né? Há outras questões que são aqui mais relativas ao estado de São Paulo, que tem um desgaste do Tarcísio, sobretudo em algumas regiões, não é? A gente sabe que o comportamento eleitoral de São Paulo ele não é uniforme, né? Ele muda, o interior se comporta de uma maneira, as grandes cidades de uma outra, a capital especificamente tem um comportamento diferente do interior, né? E tem algumas temáticas que têm gerado algum desgaste para o Tarcísio em algumas regiões, não é? Você acha que a política de segurança pública do governo Tarcísio tem trazido desgastes? Desgaste político, com certeza. Desgaste eleitoral, de novo. Tem que medir pelas pesquisas, né? Nas periferias das grandes cidades, o impacto é de uma maneira, não é? Nas cidades pequenas e médias do interior, que talvez sejam mais distantes dessa situação e com perfil mais conservador, talvez o efeito seja o inverso, né? É preciso observar. Agora, do ponto de vista político, é um absurdo o que está acontecendo, uma licença para matar, né? Um conjunto de casos terríveis, né? Nenhum respeito aos direitos humanos, uma polícia que atua, que recebe orientação de ir para o combate, de ir para o extermínio, né? O que, inclusive, é péssimo para os policiais, né? Porque as pesquisas e as estatísticas indicam que a morte de policiais também tem aumentado, né? Sim. Porque o policial ali que está na ponta, né, que recebe orientação, ele também acaba sendo vítima desse processo, né? Agora, outras questões também, né, como as privatizações e os pedágios, né? É isso que eu ia te perguntar. Tem tido uma política de estabelecimento de pedágios pelo estado de São Paulo, né, em várias rodovias, né, um processo de privatização combinado com instalação de pedágio e que tem gerado bastante insatisfação e mobilização em alguns casos, né? Agora, recentemente, na rodovia Raposo Tavares, teve manifestação popular, né? Duramente reprimida pela polícia, ao final sem a menor necessidade, né? E isso pode ter um efeito, inclusive, em setores que têm identidade eleitoral com os conservadores, mas não querem pagar pedágio, né? Lógico. E as professoras e os professores talvez sejam a categoria que mais tem sofrido na pele, né? Essa lógica da privatização, né? E militarização das escolas, inclusive, né? Agora, em agosto, se coloca em prática o projeto das escolas cívico-militares, né? Com 100 escolas que começam a valer agora a partir desse mês de agosto. E qual que é a principal tarefa das professoras e dos professores, na sua opinião? Você como professor, eu como professor, o que você tem observado? Quais suas impressões sobre isso, nesse segundo semestre? É difícil responder qual que é a principal, porque é talvez o pior governo do Estado para a educação pública que já existiu em São Paulo. Talvez comparável com o Maluf, né? Porque há um conjunto de mudanças simultâneas, todas regressivas, né? Talvez a mais profunda delas seja a própria perda de sentido público da escola, né? A escola vai perdendo o seu sentido público e a docência vai perdendo o seu próprio sentido de existência, na medida em que a autonomia, tanto da docência, do magistério, como da gestão democrática da escola, está sendo substituída por um processo tecnocrático, autoritário, de imposição de cima para baixo, em todas as partes do processo, né? Não só do ponto de vista disciplinar, ou do controle dos horários, não é só isso, né? Você tem cada vez menos autonomia das professoras e dos professores de prepararem o próprio percurso das aulas, né? De como vai trabalhar com aquela turma, né? Porque há uma imposição de um pacote pronto, né? Que tem que ser seguido, né?
O mesmo para o estado de São Paulo todo, né, sem considerar nenhuma diversidade, né, e por meio do carro-chefe, que são essas plataformas, que são uma máquina de fazer dinheiro, né? Sim. Uma máquina de fazer dinheiro. Assim, uma parcela gigantesca do orçamento da educação é destinado para a contratação dessas plataformas, que estão enriquecendo alguns poucos empresários. Por coincidência, o secretário de Educação tem origem, ele é um mercador de equipamentos eletrônicos, né? Sim. E as escolas públicas, do orçamento da educação, ele está sendo fortemente drenado para essa plataformização, né? Então tem aí um interesse econômico muito claro e também uma imposição de qual que é o currículo, de qual que é o processo, de qual que é a aula do dia, né? Uma combinação de vários fatores, né? Assim, né? Você perde o sentido, né, do que é docência, né? E é por isso, isso está combinado, né? Hoje 60% da rede é de professores temporários, né? Cabe lembrar que são professores temporários precarizados, né? Porque não estão nem no Estatuto do Magistério e não têm a carteira assinada com, por exemplo, fundo de garantia, né? É uma situação de precarização. Quando você tem mais da metade da rede temporário e precarizado, né, não tem como você ter um processo de planejamento de longo prazo que é fundamental para a educação, né? E estão todos muito submetidos, né, a um crivo da direção escolar, da supervisão, da diretoria de ensino, de seguir aquilo que está determinado e qualquer coisa diferente que possa fazer, né, há uma ameaça de que você pode ter o seu contrato rompido, né? Então, uma imposição para uma sujeição ao que está posto é enorme, né? Isso, evidentemente, diminui muito a qualidade da educação, diminui o sentido do que é uma educação para a formação, para a cidadania, para a liberdade, para o pensamento crítico e autônomo, né? Mas como resistir mediante esse diagnóstico difícil? Para o professor e para a professora que a gente está conversando agora. É uma resistência quase de guerrilha, né? Que a gente está fazendo, né? Acho que é muito importante criar vínculo com os alunos e com a comunidade, né? Ter lastro com os alunos e com a comunidade, né? Conseguir ter diálogo com os demais profissionais da escola, né? Em algumas escolas é possível fazer isso com a direção escolar, em outras não, né? Para conseguir, dentro desse contexto, encontrar aquilo que é educação de fato e realizar, e aquilo que é conseguir resistir ao assédio que existe e apresentar os dados que são demandados, né? Porque simplesmente não fazer está fora de cogitação. Não dá. Né? Então, é conseguir encontrar um equilíbrio para que aquilo que é demandado não atrapalhe o real exercício da docência e do processo de educação. Né? Essa resistência passa por outros atores sociais também? Com certeza. Da cultura, por exemplo? Quanto mais aberta a escola for à comunidade, aos movimentos que tem, seja cultural, esportivo, mesmo religioso, desde que não fira o sentido laico da escola, né? Porque o sentido laico não é antirreligioso. O sentido laico quer dizer que não tem uma religião oficial. Sim. Né? Mas tudo isso tem que estar presente na escola. E quanto mais lastro ela tiver na comunidade, mais capacidade de resistência ela tem. Agora, é um processo de resistência, né? Enquanto houver um governo dessa característica em São Paulo, né, não há possibilidade de melhoria efetiva na educação, né? O que a gente faz é resistir para que não piore mais, né? Uma solução de maior e longo prazo é que a gente consiga, numa mudança social e política no estado de São Paulo, romper com esse tipo de governo, né, que
piorou muito nos últimos anos, né? A gente vinha de um patamar ruim e com o Dória piorou e com o Tarcísio é o ponto mais baixo que a gente teve. Sim. Né? É um abismo. Mas é uma resistência de guerrilha que a gente faz. Tá. Legal, Matheus. Matheus, a gente está terminando esse bate-papo muito gostoso, muito legal. Fala aí pra gente de um filme, de um livro, para nossa adolescência, para os professores, e, se possível, uma exposição, caso você vira alguma na memória. Vamos lá. Filme que me veio à cabeça agora, tá falando de resistência, de guerrilha, né? Pegar um filme clássico, A Batalha de Argel. A Batalha de Argel. Assistiu Bacurau? Bacurau, assisti Bacurau, sim. Um brasileiro também, né? Sim. A Batalha de Argel é muito interessante, conta da resistência da luta contra o imperialismo francês na Argélia, né? E no momento de luta em defesa da soberania contra o imperialismo nos Estados Unidos e necessidade de resistência popular, né? Do Gillo Pontecorvo. Né? Qual outra pergunta que você tinha feito? Eu falei, você assistiu Bacurau, né? O que você achou? Eu gostei, Gostou? Mas eu prefiro os outros filmes dele, eu gostei mais. Gostei mais do Som ao Redor e do Aquários. Tá. Né? E também, mais recentemente, ele teve um filme sobre as memórias dele sobre o cinema. Eu não me esqueci o nome do filme agora, que fala sobre o cinema de rua em Recife, a memória do cinema. É muito interessante, de uns 3, 4 anos atrás. Também vale a pena ver. Me fugiu o nome do filme agora. Não, tudo bem, não tem problema. E um livro, 1 ou 2, né? Livro? Falando de escola, vou pegar o livro que, quando eu era adolescente, foi o livro que me marcou no 1989, quando eu estava na escola. Eu li o livro Capitães da Areia. Capitães de Areia. Né? E eu estou falando desse livro agora por quê? Porque tem a extrema-direita, né, tem feito uma disputa, né, que alguns anos atrás ganhou o formato de escola sem partido, né, uma disputa ideológica de que determinadas temáticas não têm que estar presentes na escola. Alguns chegaram até a denunciar que o Jorge Amado era comunista, né? E esse foi um livro que me marcou na adolescência e que segue sendo um livro importante, uma referência, e que marca também, hoje em dia, uma disputa com essa extrema-direita tacanha. Sim. Exposição, você tem assistido alguma? Exposição? Qual foi a última que eu tive? Eu acho que a última foi aqui na Funarte, de resistência e apoio ao povo palestino. Sim. Né? Algumas semanas atrás eu estive lá presente, era um festival, que é a luta mais, talvez a mais simbólica e efetiva em curso no mundo hoje, que é a resistência do povo palestino contra o imperialismo norte-americano e o processo de genocídio que Israel está promovendo ali. Então, legal. Fico com apoio ao povo palestino. Opa, todos nós. Matheus, obrigado pela presença, muito importante. A gente fazia tempo que a gente precisava fazer esse episódio, esse podcast, e eu espero que as pessoas gostem. Eu acho que foi um debate bem interessante, uma conversa, né? Um bate-papo, na verdade, né? Não foi necessariamente um debate, foi uma conversa. E tem muita coisa interessante aí que eu acho que vai ajudar na nossa organização, na reflexão aí sobre a questão do plebiscito contra a escala 6x1. E a gente encerra aqui o nosso programa, nosso episódio, mais um episódio do podcast Alvorada. E se caso você não tenha se inscrito ainda no canal, acho que tem a oportunidade agora. Assista esse episódio na íntegra. Compartilhe com os amigos, com as amigas, acho que isso é muito importante, e a gente agradece aí mais uma vez a audiência. Um grande abraço a todos e todas, até mais. Beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor.